Olá, amigos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui a convite do Diácono Landes, meu amigo, para falar sobre Provérbios capítulo 10. Landes me fez esse convite, é uma honra fazer parte desse time que está apresentando o livro de Provérbios e me fez lembrar dos tempos em que todo dia eu lia o capítulo do dia de Provérbios. Vou representar aqui, vou ler, interpretar uma parte de Provérbios capítulo 10, então, referente ao dia 10, e assim por diante, como tem feito nos dias anteriores. Então, Provérbios capítulo 10, ele começa assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Versículo 1. Bem, eu vou destacar, dentre os temas que estão em Provérbios capítulo 10, a questão da abordagem da língua. Vou destacar 3 versículos que falam sobre a nossa maneira de se dirigir às pessoas. E isso tudo começa com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E eu quero, antes de mais nada, te ensinar algo sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios não deve ser interpretado como um conhecimento secular, como uma máxima secular, como um provérbio, um dito popular. Por exemplo, não se pode interpretar um versículo de Provérbios como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso pode se aplicar a muitas coisas e é bem verdade, a insistência vai acabar logrando êxito. Porém, o livro de Provérbios não deve ser interpretado dessa forma, porque as palavras como sabedoria, entendimento, integridade, conhecimento justo, eles levam à santidade e fazem parte do plano de eternidade de Deus. Então é um Deus criador dizendo às pessoas o caminho da salvação. E enquanto que as outras palavras, tolo, insensato, simples, escarnecedor, elas levam ao pecado. É algo nocivo, algo que agride ao Criador, que agride a Deus. E assim nós devemos interpretar o livro de Provérbios. Bem, os versículos que destaquei foram os versículos 11, 20 e 21. Eles tratam de um mesmo tema, nosso falar. Veja, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Provérbios, capítulo 10, versículos 20 e 21. Perceba que aqui se falou sobre a maneira de falar, o que se fala. Veja que a língua é o único órgão interno do nosso corpo que consegue ir para fora do corpo. Alguém pode colocar a língua para fora aí, e é o único. O coração não pode fazer isso, o fígado, etc. Não é possível, mas a língua consegue. E aí nós precisamos lembrar o que Tiago diz. Ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal.
Veja que ele diz, nenhum homem é capaz de domar. Então nós não somos capazes. É isso? É verdade. Mas existe o Espírito Santo de Deus, que quando habita dentro de uma pessoa, esse é quem domina. E esse pode refrear a nossa língua. É esse que é o segredo. Veja que antes, um pouco antes, no texto de Tiago, ele vai citar que um navio, o navio é enorme. Nós vimos aí recentemente uma grande embarcação bloquear o canal de Suez. Olha o tamanho daquela embarcação, mas ela tem um leme. E o leme é muito pequeno em relação a toda aquela embarcação. E Tiago faz exatamente essa comparação. Ele é um pequeno membro, mas ele consegue domar todo o corpo, toda aquela embarcação. Então, no caso da santificação, refrear a língua é extremamente necessário. Bem, a gente precisa entender também o que é dito por Paulo em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é necessário falar sobre a salvação. É necessário falar sobre o que Deus fez com você. Bem, eu vou completar agora no próximo dia 14, 23 anos que me converti ao Evangelho. Graças a Deus. Bem, todos nós temos, vou fazer uma analogia aqui com provas. Para uma pessoa tirar 10 numa prova, é necessário que ela acerte a primeira questão, correto? Acerte a segunda, a terceira e quantas questões tiver na prova, é necessário que a pessoa acerte. Assim ela tira 10. Assim Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar intensamente a santidade nas nossas vidas. Senão, a gente só vai ter 2 endereços eternos. Um é o céu, morar com o Senhor eternamente. E o outro é um de perdição. Bem, então precisamos buscar incessantemente, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter chegado a Jesus por diversos caminhos, mas a partir dele, a partir de chegar até ele, somente ele é o caminho. Então só existe agora uma jornada. E os Provérbios ensina dessa forma. Ele ensina que o que devemos buscar é a santidade. Está ensinando a todos os filhos de Deus a serem santos. Receba essa palavra em nome de Jesus e aplique ela diariamente na sua vida. Que Deus te abençoe enormemente. Um abraço, meu amigo. Beijos.